Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui desde sexta-feira com o pastor Roberto. Nós estivemos ministrando já algumas vezes ali em Blumenau. Tem uma igreja abençoada, um povo maravilhoso. Eu falei para ele, a próxima vez que eu voltar para lá, eu já veio falando alemão, né? Lá a terra dos alemães, fui muito agraciado, amado, nos trataram como príncipe. Eu gostaria de chamar esse príncipe do Senhor também, que ele soubesse. Vamos aplaudir Jesus bem forte na vida do pastor Roberto, da Comunhão Cristã de Blumenau, que está nos dando essa graça de estarmos aqui. Querido, fique à vontade. Os irmãos lá, o irmão José Carlos, que até meia-noite pode pregar, que ele está aí. Ah, é? Glória a Deus. Quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Você está feliz por estar na casa de Deus? Amém, né? Eu também estou. E trago um abraço de Blumenau, da igreja e da Comunhão Cristã em Blumenau. E todos nós somos parte de um só corpo, né? Então esse corpo espalhado aí pela face da terra. Lá em Blumenau tem uma parte, aqui em Telêmaco tem outra, e assim vai, onde tiver um povo de Deus reunido ali tem o corpo de Cristo, amém? E nós nos sentimos privilegiados de estarmos aqui também, e quero declarar sobre a sua vida que você terá um ano 2018 também com os céus abertos, sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre as suas finanças, saúde, tudo o que diz respeito à tua vida, Deus deixou bem claro, declare isso sobre a igreja, céus abertos, você sendo surpreendido por tudo aquilo que o Senhor irá fazer nesse tempo, amém? E nós somos muito gratos também por vocês liberarem o pastor Isaura, a pastora Nilzete, né? Às vezes estão descendo lá para Blumenau, ele contou alguns testemunhos, no último que ele esteve lá no nosso aniversário de 20 anos, né? Eu não trabalhei tanto aqui ainda em Telêmaco Borgo, mas eles quando vão para lá trabalham bastante, né? Trabalham algumas horas no culto lá, o último culto foi, se eu não me engano, domingo foi até meia-noite e pouco, no sábado foi até as 2:30 da manhã, né? E de vez em quando vem mais uma pessoa contando, aquele dia, né, eu tinha essa doença, essa enfermidade e fui curado. Teve uma senhora que veio lá no culto de curas, naquele culto do aniversário, a gente nem conhece a mulher, ela foi convidada para uma jovem da igreja, e ela tinha câncer, né, diagnosticada com câncer também, estava prestes para fazer uma cirurgia, e foi lá no culto no sábado à noite, pastor, e para a honra e glória do Senhor, ela foi curada também, depois estava testemunhando aí, né? Não precisou fazer cirurgia, e assim são vários milagres, várias curas, né? Vocês têm um privilégio, ter um homem de Deus, uma mulher de Deus, e eu falo isso, né? Que a gente anda por vários lugares, e são poucos homens de Deus, poucas mulheres de Deus, que nem vocês têm nessa cidade, né? É um privilégio para vocês. A gente caminha pouco tempo, mas eu sei quando eu caminho com um homem de Deus, e eu sei que o pastor Isaur e a pastora Nilzete são uma família de Deus, pessoas que amam a Deus, são tementes a Deus, honre eles sempre que vocês puderem, porque vocês têm um privilégio, né? Hoje, infelizmente, a gente ouve tantas coisas negativas em relação a pessoas que servem o Senhor, mas eles têm coisas somente positivas, né? E nós somos felizes por este casal que faz parte hoje da nossa vida, né? Esse ano, se Deus permitir, estamos querendo fazer uma cruzada lá de milagres, estamos preparando já a prefeitura, um local lá, várias tendas, crendo que vai ter uma multidão lá que vai ser tocada pelo poder de Deus. Eu quero compartilhar uma palavra nessa noite, né, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo de número 11, e coloquei como título, Viver como Cristo, Ele viveu. 1 Coríntios, capítulo de número 2, do versículo de número 11 em diante, que diz assim: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós, eu e você, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, amém? Para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O apóstolo está dizendo que nós não recebemos um Espírito que o mundo recebe, mas o Espírito que provém de Deus. O Espírito que provém de Deus para que a gente possa conhecer o que nos é dado gratuitamente, por Deus.
as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Nós temos a mente de Cristo. Meus irmãos, nós não só podemos, mas devemos, e é a vontade de Deus que nós possamos viver, independente de quantos anos nós vivermos nessa terra, a gente viver como Cristo, Ele viveu. Amém? E para viver como Cristo Ele viveu, eu preciso, é fundamental eu buscar aquilo que Cristo também pensava, da forma como Cristo agia. E o apóstolo Paulo diz, buscar ter o quê? A mente de Cristo, os pensamentos de Cristo. E a palavra de Deus deixa bem claro, nós que temos Jesus, você que tem Jesus Cristo, você que Jesus faz parte da sua vida, a Bíblia está dizendo, nós temos a mente de Cristo, amém? Nós temos a mente de Cristo, nós não vamos ter, nós já temos, é algo que já é nosso, algo que já é meu, algo que já é seu, amém? Então, diga comigo, eu tenho a mente de Cristo. Um pouco mais convicto, eu tenho a mente de Cristo. Agora vire para o teu irmão, para a tua irmã do seu lado, diga, você tem a mente de Cristo. Glória a Deus, nós temos a mente de Cristo. Nós quem, pastor? Nós que cremos em Cristo. Você crê em Cristo? Então você tem a mente de Cristo. Você tem algo que já te pertence, meu irmão. Já te pertence, minha irmã. Nós que aceitamos o sacrifício de Jesus, nós que somos novas criaturas, nós que deixamos de ser criaturas de Deus para sermos filhos de Deus. Nós temos a mente de Cristo. E isso quer dizer que nós temos um potencial de pensar como Cristo. Potencial de pensar como Cristo Jesus, ver como Cristo vê, fazer as obras de Cristo e outras maiores. Outras maiores. O homem, ele faz aquilo que ele pensa, aquilo que ele está imaginando. Primeiro ponto, o espiritual. Quando se trata de mente de Cristo, está falando do espiritual. Na nossa vida nós precisamos entender isso. O espiritual, ou seja, Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Você concorda com isso? Então existem dois pensamentos, a gente vive em meio a dois pensamentos, o pensamento espiritual e o pensamento natural. Nós ouvimos vozes durante o dia, geralmente sempre duas vozes, a voz de Deus e a voz daquele que quer nos afastar, que quer nos levar por um outro caminho. Nós nos deparamos sempre com escolhas durante o dia, ou nós escolhemos para aquilo fazer a vontade de Deus, ou escolhemos aquilo que não agrada a Deus. São áreas que não tem como fugir a nossa vida, isso é assim. Você vai acordar amanhã, se Deus assim permitir, você vai se deparar com pensamentos. Pensamentos do bem ou pensamentos do mal, escolhas do bem ou escolhas do mal. E se você tiver claro na sua vida que o espiritual, ele vem primeiro, com certeza você terá vitórias, você vai alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. E quando se trata de espiritual, de terreno, um deles deve ter prioridade na minha vida para que eu possa viver como Cristo viveu. E a prioridade é dar prioridade ao espiritual. Se eu priorizar o espiritual, se eu pensar no espiritual, além de eu alcançar o espiritual, eu vou também alcançar aquilo que é material. Quantas pessoas, eu creio que aqui em Telêmaco Borba também, quantas pessoas correm todos os dias atrás do material? As pessoas correm atrás do material. E o material faz parte da nossa vida. Agora, se eu priorizo o espiritual, eu vou alcançar o natural. Enquanto muitos correm só atrás do natural e muitas vezes se frustram e não alcançam, porque deixaram primeiro o espiritual. Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 33, o próprio Jesus diz, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Quando Jesus está falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Ele está dizendo o reino espiritual.
É o Jesus que está falando para nós, para aqueles que fazem parte dessa obra chamada igreja. Ele está falando para a minha vida, para a sua vida. E então as demais coisas, quais demais coisas? O natural, o material, ele está dizendo, talvez algum dia no futuro virá. Não, ele está dizendo, as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão. É o próprio Jesus. Você já ouviu alguma vez Jesus mentir? Na palavra dele, Deus mentia, a palavra deixa bem claro, Deus não mente. Então, se Jesus falou, se eu priorizo o reino, se eu busco o espiritual, aquilo que é material vai vir sobre a minha vida, virá sobre a sua vida, amém? Então, vos serão acrescentadas, mas primeiro eu preciso buscar o espiritual. Deus, Ele quer sempre ser o primeiro na nossa vida. Deus, Ele não aceita o segundo lugar. A gente, não sei se alguém aqui torce por algum time de futebol, de repente, mas às vezes se contenta, mas se chegar em segundo já está bom, Deus, Ele não se contenta com segundos. Ele tem que ser sempre o primeiro na nossa vida. Segundo não serve para Deus, Ele tem que ser o primeiro. Se Ele não for o primeiro, Ele não é nada na nossa vida. Tem que ser o primeiro na nossa vida. Deus em primeiro. Prioridade, amém? A semana começa no domingo, ok? Hoje começa a semana, começa a semana, a próxima semana, a semana que está se iniciando começa hoje, já começou. Não é segunda-feira, é domingo, O domingo é o primeiro dia da semana. Vocês concordam com isso? Domingo é o primeiro dia, eu creio que todos nós concordamos com isso. Mas, de repente, hoje é o primeiro dia, primícia para Deus, mas hoje eu estou cansado, hoje eu vou ficar em casa, não venho cultuar a Deus. Hoje eu estou com preguiça. Hoje vai ter um jogaço na televisão, então eu vou ficar. A pergunta que eu faço, o que veio primeiro? O espiritual ou o material? O que veio primeiro? O espiritual, Deus veio primeiro ou o material veio primeiro? Então, nós podemos ver que o material veio. Qual será o resultado se eu busco primeiro o material? Com certeza, meu irmão, minha irmã, tem prejuízo na certa. Tem prejuízo na nossa vida, tem prejuízo. Às vezes você encontra um irmão e pergunta, ei irmão, como é que está? Pastor, estou correndo atrás da máquina, Ele vive o ano todo correndo atrás. Ele passa o tempo todo correndo atrás. Agora, meu irmão, preste atenção, quem prioriza o reino sempre sai na frente. Quem prioriza o reino, ele sai na frente, ele não fica correndo atrás, ele sai na frente. Ele sai na frente, sempre quando eu priorizo, eu saio na frente. Eu não fico atrás do problema, eu fico na frente. Eu sempre estou à frente, amém? Pastor, tem base bíblica para isso? Vamos ver, Deuteronômio 28, versículo de número 2. Deus falando, se nós ouvirmos a voz dEle, atentarmos para a palavra dEle, Ele fala assim, Deuteronômio 28, versículo de número 2. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor, teu Deus. O que Deus ele está falando aqui, todas estas bênçãos, e tem uma lista grande, se você for ler lá, é uma lista enorme. Tudo que talvez você precisa, nós precisamos para viver, está nessa lista ali. Falando do material, falando de várias coisas para o casamento, para a família, para a empresa e assim por diante. E ele está dizendo aqui assim, se todas essas bênçãos, elas virão sobre ti e o quê? E te alcançarão. Elas vão te alcançar. Quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, ou seja, quando Ele é primeiro na sua vida, quando você prioriza o reino de Deus, estas bênçãos, Deus diz, elas vão te alcançar. Elas vão te alcançar, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Quer dizer o quê? Se você vai viajar, ontem nós viajamos já a semana inteira, e de repente você marca com um colega, eu vou sair na frente e depois vocês nos alcançam. Como é que o camarada alcança? Porque o outro saiu na frente, ok? Como é que alguém é alcançado? Ele só é alcançado porque ele saiu na frente, o outro sai atrás. Então Deus está dizendo, todas essas bênçãos virão e te alcançarão. Alcançarão por quê? Porque você saiu na frente e a bênção ela vem atrás de você.
A bênção, ela corre atrás de você. Eu saio na frente porque eu estou priorizando o reino de Deus. E essas bênçãos vão correr atrás de mim. Está bem claro aqui que não é eu que corro atrás, mas é ela que corre atrás. Eu creio que aqui em Telêmaco Borba ninguém corre atrás de bênção, né? Mas lá em Blumenau e outra região lá, o pessoal vive só correndo atrás de bênção. Meu irmão, se eu estou correndo atrás da bênção, eu estou invertendo o que a palavra de Deus diz. Eu não posso correr atrás, eu corro atrás porque eu não priorizo. Se eu priorizo, é a bênção que corre atrás de mim. Eu saio na frente e ela vem correndo atrás de mim. E ela só corre atrás de mim, pastor? Não, a Bíblia diz, ela me alcança. Ela me alcança, ela me alcança, ela me alcança, porque eu priorizei a palavra de Deus. Então elas correrão atrás de você quando você ouve a voz de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus. Quando você sabe que Deus é o principal na sua vida. E você ouve através do seu pastor, você ouve através do seu líder, quando você prioriza essas vozes, meu irmão. Se prepare, porque você irá ser atropelado, não por um carro, uma moto, mas pelas bênçãos de Deus, amém? Se prepare e diga, e olhe mais o que Ele tem para mim e para a sua vida, versículo de número 3, bendito serás na cidade e bendito serás no campo. Quando Deus é primeiro, meu irmão, você não é maldito, você é bendito. Nós éramos malditos antes de Jesus, hoje com Jesus nós somos benditos e não malditos. Ah, pastor, se eu for para a cidade, então vai dar tudo certo na minha vida. Você pode ir para a cidade, vai dar certo. Se você for para o campo, vai dar certo. Se você for para o interior, vai dar certo. Se você for para qualquer lugar, você vai dar certo. Quando você prioriza o reino de Deus. Porque Deus está falando, você será bendito, tanto na cidade quanto no campo. Aqueles irmãos que estão lá no Cachoeirão, né? Lá no Chico... Não é o Chico Mendes, é o Caetano Mendes. Povo mais retirado da cidade, mas quanta bênção lá naquele lugar. Ah, mas eu não gostaria de morar lá. Benditos, eles são benditos, são abençoados naquele lugar. Você é abençoado nesse lugar. Se Deus te levar para um outro lugar mais afastado, você vai ser bendito, você não vai ser maldito. Aquela terra pode ter sido maldita, mas quando você chega lá, a bênção começa a fluir naquele lugar, amém? A bênção começa a se manifestar porque você chegou naquele lugar. Você chegou. Quantos testemunhos que a gente ouviu daquela região que eram lugares de trevas, de morte, mas o que transformou aqueles lugares? Quando a luz chegou lá. Quando a luz chegou lá, as trevas têm que sair, meu irmão. Quando a luz chega, as trevas são banidas, amém? Ah, mas se eu for para o sítio, então Deus vai me abençoar. Onde você for, meu irmão. Aonde você for, o texto está dizendo que independente de onde eu for, Deus, Ele vai me abençoar, amém? Depois, versículo 4, bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, das tuas ovelhas, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Versículo 8, o Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a mão. Versículo 11, e o Senhor te dará superabundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a dar a teus pais te dar. Amém? Então, o Senhor te dará o que, meu irmão? O que esse texto está dizendo? O que o Senhor tem para a minha vida e para a sua vida quando eu priorizo o reino de Deus? Quando eu busco o espiritual, Ele está dizendo aqui, Deus vai me dar migalhas, vai me manter na sobrevivência. Ah, estou sobrevivendo, A Bíblia está dizendo, Deus, Ele nos dará superabundância de bens. Superabundância. Agora eu pergunto para você, quem sabe me explicar o que é uma abundância? Alguém consegue falar? Ah, abundância. O que é uma abundância? Ah, pastor, é muito, mas quanto muitos? Ah, mas é muito, pastor, é muito, é abundante. Agora Deus está falando o quê? Ele vai nos dar superabundância. Além de ser muito, que a gente não consegue entender, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais. É isso que Deus Ele quer dizer, superabundância no fruto do teu ventre, aquilo que surge dentro de você. Ah, pastor, da minha vida não sai nada. Como que não sai nada? Superabundância de dentro de você.
Deus pode te dar um projeto, um sonho se tornar realidade que não existe na face da terra. E você não será somente um milionário, bilionário, mas um trilionário, a pessoa mais rica da face dessa terra. Um projeto que pode salvar multidões, que vão surgir aonde? De dentro de você. A Bíblia está dizendo do teu ventre, no fruto dos teus animais, negócios. Talvez estejam empresários no nosso meio que assim, mas a minha empresinha. Comece não se vendo só a tua empresinha, mas a tua mega empresa, o teu mega negócio, o teu negócio que virão pessoas de várias partes do Brasil e do mundo para chegar aqui em Telêmaco Borba e pegar o produto que você tem nessa cidade, que ninguém mais tem, porque a Bíblia está dizendo superabundância dos teus animais, quer dizer os teus negócios, daquilo que faz parte do que você tem lutado, do fruto do teu solo, ou seja, da terra que o Senhor te dá. Versículo de número 12, e o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra no seu tempo, ou seja, no Kairós, no tempo certo, o tempo de Deus, não no nosso tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Deus, Ele abre o bom tesouro dos céus, para dar chuva no tempo certo, ou seja, no tempo dEle. A bênção vem no sentido assim, que Deus Ele quer fazer no momento dEle, no tempo dEle. Diz aqui, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Amém? Abençoar alguma obra da tua mão? Toda a obra das tuas mãos. Isso quer dizer o que, pastor? O que você faz, meu irmão, minha irmã? Pastor, eu trabalho com artesanatos. Deus está dizendo, Ele vai abençoar toda a obra das tuas mãos. Mas tem tanto artesanato nessa cidade, eu sou só mais uma barraquinha. Não, você vai ser a barraca, a pessoa onde que vai ser atraído os olhares das pessoas. Ele está dizendo superabundância nas tuas mãos. O que você está fazendo? Trabalho com comida, pastor, trabalho com máquinas, trabalho com roupa, trabalho com vestuário, sapatos. Enfim, aquilo que você trabalha, a Bíblia está dizendo, não é o pastor Roberto está dizendo, é o próprio Deus está dizendo, Ele vai usar as tuas mãos para ser o melhor dessa cidade. O melhor, meus irmãos, é das tuas mãos. Mas é que eu dependo das mãos. Não, meu irmão, dependa das tuas mãos. Deus está falando bem claro, nas tuas mãos. Aquilo que você faz, mas se eu tivesse estudado tanto, se eu tivesse uma boa faculdade, mas alguma coisa você sabe fazer. E a Bíblia está dizendo, aquilo que está nas tuas mãos. Nas tuas mãos, um carrinho de picolé, um carrinho de pipoca, uma lanchonete, enfim, aquilo que está nas tuas mãos. Pastor, mas é que o senhor sabe, né, pastor, sei o quê? Mas o senhor sabe que não é bem assim. Eu comecei ontem com esse trabalho nessa cidade, já tem tantas outras pessoas fazendo o que eu estou fazendo. Mas, meu irmão, pode ter centenas de pessoas fazendo aquilo que você está fazendo. Mas a Bíblia está dizendo que onde você pôr a sua mão, você vai fracassar ou você será abençoado. Eu já comecei um negócio fracassado. Não, meu irmão. Ele pode ter começado até, de repente, um pouco torto, um pouco devagar, mas a Bíblia, onde você coloca, vai ser abençoado, não é fracassados. Deus não te dá alguma coisa para você falir, Deus não te dá alguma coisa para te prejudicar, Ele te dá para que o nome dEle seja engrandecido. A Bíblia está dizendo, o projeto não vai fracassar, não vai morrer, mas vai ter prosperidade, superabundância, não falência, não prejuízo, mas superabundância. E Ele continua dizendo, e emprestarás a muitas nações, porém tu não tomarás emprestados. Tem algum banco bom nessa cidade? Deve ter, né, pastor Isau? Deve ter um banco bom aqui assim, né? Não sei quantos bancos tem, mas algum banco dessa cidade já chegou para você e você chegou, preciso de R$1 milhão, ou 100 mil, ou 10 mil, eles dão o dinheiro para você? Simplesmente dão? Ou eles emprestam o dinheiro com um juro por trás ali assim? Eles vão te emprestar, não, nós emprestamos 10 mil, 100 mil, quanto o pastor quer, pastor? Mas tem tanto de juro. Então ninguém dá, eles emprestam. A Bíblia está dizendo que eu não tomarei emprestado, mas eu emprestarei. Eu não vou tomar, se eu entendo isso, se Deus Ele abençoa as minhas mãos, o que Ele coloca nas minhas mãos, meus irmãos, eu posso até ter pego emprestado, mas eu vou mudar esse cenário na minha vida.
ao ponto de eu não pegar mais e poder emprestar. Versículo 13: e o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Ponto e vírgula, diz a Bíblia, e só estarás em cima e não por baixo. Quando tudo isso está ligado, quando eu priorizo o que é espiritual, mente de Cristo, viver como Cristo viveu. E o Deus está falando, Ele me colocará por cabeça e não por cauda. Cabeça significa governo. Governo. Quando você ouve cabeça na Bíblia, está falando sobre governo, autoridade. Ele me coloca sobre cabeça, governo, não cauda, não para ser pisado, não para ficar se arrastando o pó da terra, mas para governar em todas as áreas na minha vida. E Deus, Ele está falando, só estarás de que forma? Por cima. Só estarás por cima. Meu irmão, minha irmã, não é a minha vontade para a sua vida, mas é a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós estejamos só por cima. A gente falava muito essa linguagem, estou por cima da carne seca, né? Sempre no melhor. É uma explicação bíblica. É a palavra de Deus, só estarei por cima. E o povo de Deus às vezes começa a querer se acostumar por baixo. Ah, não, mas se sobrar, é contrário que a vontade de Deus. E já que eu estou vivendo sempre me arrastando, não. É contrário que a Bíblia está dizendo, é contrário que a vontade de Deus está dizendo. Ele está dizendo, só estará por cima. Não tem querer você estar por baixo, é por cima. Por cima. Pastor, mas eu sinto que eu estou para baixo. Você pode até se sentir, mas você não vai ficar para baixo, amém? Você pode até se sentir para baixo, mas você não vai ficar para baixo. Não vai ficar para baixo na sua empresa, você não vai ficar para baixo no teu casamento, na sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. Não! Você só estará por cima. Você pode até se sentir, mas você vai estar por cima, amém? Por cima quer dizer domínio e não ser dominado. Cabeça, governa e não é governado. Você pode aplaudir a Deus por essas promessas de Deus para a nossa vida, para a sua vida, para cada um de nós. Aleluia, Jesus. Por cima, meus irmãos, por cima. Essa é a vontade de Deus. Dizimar, ofertar. Como a irmã falou, a igreja que prospera, a igreja que avança, porque ela reconhece, ela honra. Quando eu trago o meu dízimo, quando eu trago a minha oferta, eu estou demonstrando o meu amor, a minha gratidão a Deus. Não é o pastor, não é a pastora, mas é a Deus, porque Ele que faz essa obra linda e maravilhosa na nossa vida. Agora a gente às vezes ouve, pastor, eu não posso, só dizimo se sobra. Se sobrar eu trago o meu dízimo, se sobrar eu oferto. Mas quem falou para você que Deus, o Deus que criou os céus, o Deus que criou a terra, o Deus que se tirar o oxigênio desse lugar, tem um monte de cadáveres aqui assim? Esse Deus poderoso nós servimos, esse Deus poderoso faz parte da nossa vida. Quem falou que esse Deus que criou todas as coisas recebe sobra? Ele não recebe sobras. Ele não recebe sobras, a Bíblia diz que são para cachorro, que comem debaixo da mesa. Mateus 15, versículo 27 diz, Jesus e a mulher falando para Jesus, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas, das sobras que caem da mesa dos seus donos. A pergunta que eu faço, será que alguém consegue comparar Deus com um cachorro? Porque a Bíblia diz que os cachorros comem das migalhas. Se eu não trago, se eu não dou, se eu digo não sobrou, eu estou dizendo, eu quero trazer sobra para Deus. E Deus não recebe sobra. Ele recebe o melhor. Quando eu reconheço que Ele é primeiro. Deus é o primeiro, eu não trago. Quando eu acabo trazendo uma sobra, se sobrou, Ele é primeiro na minha vida? Não é primeiro. Primeiro foi a pizza, primeiro foi o x-salada, primeiro foi a conta da luz, a conta da água, o celular. Mas Deus ficou com o quê? Sobrou, eu vou trazer isso. Deus não recebe, Deus não é cachorro para receber sobra. Quando eu faço isso, Ele não é primeiro na minha vida. E assim as janelas dos céus não vão se abrir sobre a minha vida. Então eu preciso priorizar. A Bíblia diz que quando Ele é o primeiro, eu vou ter uma bênção tal que eu terei dificuldade de administrar. Mas porque o primeiro veio o material. Então a Bíblia diz que o material, primeiro veio o espiritual. Eu priorizo o espiritual.
quando eu acabo priorizando o material, eu fico sem aquilo que Deus ele quer fazer na nossa Bíblia. Então, quem tem a mente terrena, acha loucura os pensamentos espirituais. Por isso Paulo diz, nós não temos a mentalidade do mundo, mas nós temos a mente de Cristo. Nós não somos ministrados por um espírito do mundo, mas pelo próprio Espírito de Deus. E a Bíblia diz, quem tem o Espírito de Deus, ele discerne bem todas as coisas. A irmã falou, culto, vigília, oração, jejum, culto de novo, e mais um culto. As pessoas do mundo não entendem como é que você não vive na igreja, vive jejuando, vive dizimando, vive ofertando, vive. Por que elas não entendem? Porque elas não têm o entendimento do Espírito. Isso só se discerne para quem é espiritual. A mente terrena não fecha, diz que é loucura, mas nós temos a mente de Cristo, amém? Nós temos a mente de Cristo. Pensamentos terrenos, meus irmãos, é como uma mente vazia, uma mente terrena vazia. E a mente vazia, vocês já ouviram esse ditado, é igual a oficina de Satanás, né? O camarada fica só pensando, com a mente vazia, não se enche com a palavra, ele vai pensar coisas do maligno. Coisas do maligno, oficina do diabo, que é igual um palco de morte, de derrotas, de frustração, de tristezas, de decepções. Agora uma mente cheia, e ela cheia da palavra de Deus, é igual um palco, e este cheio de realizações, de grandes realizações, de grandes milagres, de grandes curas, de maravilhas, de salvação, de libertação, de manifestações do poder de Deus. É desse jeito, uma mente espiritual ou uma mente terrena. Amém? Então não vai ser diferente. Então são resultados de uma mente cheia, de uma mente vazia. E cada um de nós somos resultados daquilo que nós pensamos. E segundo e último lugar, Colossenses 3, versículo de número 2, diz o apóstolo Paulo, falando do celestial, pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Meus irmãos, Deus pede que a gente mantenha o nosso pensamento naquilo que é do alto. O do alto, meus irmãos, ele não termina. Amém? O do alto são eternos. A palavra deixa bem claro esses pensamentos espirituais que estão contidos na palavra. Quando ele diz pensai nas coisas que são de cima, não é para você de repente ficar pensando numa estrela, pensando no sol, pensando na lua. Você pode até admirar aquilo que é a obra de Deus. Você pode olhar para cima e admirar as nuvens, admirar o céu, admirar as coisas que estão ali. Mas quando ele está falando aqui, pensai nas coisas que são de cima, ele está dizendo, olhai para aquilo que a palavra de Deus diz para a sua vida. Olhai para aquilo que a Bíblia está falando sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Olhai, ele diz, pensai nas coisas que são de cima, ele está dizendo os pensamentos que estão contidos na palavra de Deus. Amém? Na Bíblia ela fala, o pastor Isaú já ouviu algumas vezes, né, o pastor Pio e outros falando, então a Bíblia ela se refere, diz tudo ao nosso respeito. Ela fala alguma coisa sobre aquilo que eu tenho, sobre aquilo que você tem, aquilo que nós temos como igreja. O que a Bíblia diz que eu tenho, pastor? O que a Bíblia está dizendo? Não o que eu, pastor Roberto, estou dizendo. O que ela diz que eu tenho? Ela está dizendo, primeiro eu tenho a mente de Cristo. Eu não tenho uma mente diabólica, eu não tenho uma mente de bandido, eu não tenho uma mente de uma pessoa fracassada, eu tenho a mente de Cristo. A Bíblia está dizendo que em Cristo eu tenho paz com Deus. Ah, pastor, eu não tenho paz na minha casa, eu não tenho paz no meu lar, A Bíblia está dizendo que em Cristo Jesus, se Ele faz parte da minha vida, eu tenho paz com Deus. Amém? Eu tenho cura, eu tenho perdão, eu tenho vida abundante. A Bíblia está dizendo que através da minha confissão, Cristo se torna o meu Senhor, meu Salvador. Ela diz que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. É isso que Paulo diz, pensai nas coisas que são de cima, naquilo que está contido na palavra. Ele está dizendo, pense naquilo que você tem, que Deus te deu. Isso aqui que eu estou dizendo são alguns exemplos, tem muito mais. Tem muito mais, amém? A Bíblia diz, que Paulo está dizendo para mim pensar no que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho e o que eu sou. E o que eu sou, pastor? Eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo,
eu sou um homem livre, você é uma mulher livre, livre do pecado, livre dos vícios, livre da escravidão, livre de tudo aquilo que te escravizava antes de Jesus Cristo. Amém? Nós somos livres, nós somos mais que vencedor em Cristo Jesus. A Bíblia diz que nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. A Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo. Embaixador fala alguma coisa com vocês? Não. Comunidade de embaixadores de Cristo. Nós somos embaixadores. O embaixador é o que? É um representante daquela nação naquele lugar. Você representa Deus nessa cidade, você representa Deus nesse lugar, nessa região. Nós somos herdeiros, nós somos embaixadores, nós somos reis, nós somos sacerdotes, amém? Meus irmãos, nós somos novas criaturas e as velhas coisas ficaram para trás, amém? A Bíblia diz também, o apóstolo Paulo diz, pensai naquilo que nós podemos fazer, pensar naquilo que eu tenho, pensar naquilo que eu sou, pensar naquilo que eu posso. E o que eu posso, pastor? O que a Bíblia diz que eu posso? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não sei qual o desafio que você tem para amanhã, mas o que a Bíblia diz que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Tem uma prova, tem uma entrevista, tem um currículo a entregar, tem um desafio, tem um negócio a fechar, tem uma necessidade, tem algum problema para resolver. A Bíblia está dizendo, pensai naquilo que é do alto. O alto está dizendo, eu posso todas as coisas. Não na minha força, não no meu braço, não na minha sabedoria, não no meu dinheiro, mas em Cristo Jesus. Amém? Eu posso transportar montes. Pastor, mas aí o senhor está pegando um pouco mais pesados. A Bíblia diz que eu posso transportar montes, mas de que forma, pastor? Dizendo ao monte. Talvez você tenha um monte na sua casa, monte de problemas, de dificuldades, no seu casamento, na sua empresa, nos seus negócios, em alguma área da sua vida, no seu vizinho, com seus parentes, tem um monte lá, pastor, que tem que ser removido, o que eu faço? Fala para o monte, declare para o monte, Jesus deixa bem claro, diga a esse monte, erga-te, lança-te no mar. E a Bíblia diz o quê? O monte vai ser lançado aonde eu lançar. A Bíblia não diz para eu ficar olhando para o monte, admirar o monte, chorar diante do monte, mas ela diz, diga para o monte, erga-te e lança-te fora. Ela não diz para ficar olhando lá, mas esse mês está difícil, esse mês eu acho que eu não vou pagar as contas, esse mês eu vou ficar devendo. Ela não está dizendo para olhar a dificuldade nas finanças, ela está dizendo, a dificuldade está ali? Está. Não tem como dizer que não está? Não. Ela está ali, mas ela está dizendo, diga, erga-te e lança-te no mar. Você percebe, meu irmão, quando eu penso as coisas que são de cima, a responsabilidade é minha agora. Eu preciso me mover, e o Senhor, Ele vai se manifestar. Então, quando Ele está dizendo, diga esse monte, o monte tem nome, existe um nome para esse monte. Às vezes a pessoa quer dizer para remover uma montanha, ele assim, essas montanhas que tem as máquinas, tem as escavadeiras, eles vão removendo, mas esses montes que nós nos deparamos, eu sou responsável para dizer, mas se o pastor Isaú não estivesse lá naquela bendita cidade de Blumenau, ele estaria aqui para remover esse monte na minha casa. Vou pegar esse pastor de Blumenau. Você tem poder e autoridade para dizer a esse monte, sai da minha casa. Dizer esse monte de medo, esse monte de traumas, esse monte, diga esse monte fora. Aqui na minha casa não. Aqui na minha empresa não. Pastor, mas esse monte, esse chamado falência está rondando os meus negócios. Ele pode estar rondando, mas você é responsável para dizer, aqui não, aqui não, aqui não. Aqui não tem falência, aqui tem prosperidade, amém? Então diga, meu irmão, não fique somente olhando, admirando, mas diga, você pode estar desempregado, mas você não é um desempregado. Você pode estar vivendo um momento de desemprego, mas você não é um desempregado. Você precisa declarar esse monte chamado desemprego fora. Amanhã eu vou estar empregado na melhor empresa, com o melhor salário, o melhor horário, para continuar fazendo a vontade do meu Deus. Amém? Então a Bíblia diz que eu posso dizer ao mar, à tempestade, acalma-te, e vai se acalmar. Amém? Diz que eu posso dizer ao vento forte, pastor, tem se levantado um vento forte na minha casa. Você pode dizer esse vento fora. Aqui na minha casa não. No meu casamento, pastor, eu não sei se o meu casamento dura mais um mês, porque está forte o negócio aqui assim, mas você é responsável para dizer, aquieta-te ventos,
Aquieta-te, mentira. Aquieta-te, aquilo que quer destruir a sua vida. Aquieta-te. Foi assim que Jesus nos ensinou. Deixa bem claro que Cristo, a Bíblia deixa bem claro, quando eu declaro, é isso que vai acontecer. A Bíblia também diz que em Cristo eu posso dizer ao paralítico, não só fisicamente, mas também espiritualmente ou emocionalmente, levanta e anda. Levanta e anda. Não basta só dizer levanta, mas também precisa anda agora. Levanta, sai dessa situação e começa algo novo na sua vida, começa um tempo novo na sua vida, começa um tempo novo nas tuas finanças, no teu ministério. Não tem muito papo, mas declare para aquela situação, olha para mim, olha para mim, olha para mim. Fora. Demônio, tu que estás aqui querendo atormentar a minha casa, olha para mim, quem tem poder aqui sou eu. Por isso, bate em retirada da minha casa e acabou-se. E ele tem que bater em retirada, amém? Tem que bater, o demônio precisa bater em retirada. Aquilo que estava paralisado não vai paralisar mais. Começa um tempo novo na sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, amém, meu irmão? Eu vim aqui, meu amado, para dizer que começa esse tempo novo na sua vida. Começa esse tempo novo. Começa, pastor, mas eu já ouvi tantas vezes. Mas ouça e creia. Tome posse. Começa um tempo novo na sua vida. Começa um tempo novo na sua vida. Chega o fim dessa paralisia na sua vida, no seu casamento, nas suas finanças, porque você é uma nova criatura. Você tem a mente de Cristo. Você pensa como Cristo, você pode dizer, olhos sejam abertos, ouvidos abram-se, eu posso fazer as obras que Cristo fez, que realizou, e obras maiores ainda, maiores ainda, maiores ainda, maiores ainda. E esses pensamentos espirituais sempre deverão ser pensamentos de vitória. Não tem como você pensar do alto, pensando em derrota, pensando em miséria, pensando em fracasso, pensando em escassez. Quando eu penso, os pensamentos do alto é pensamento de vitória. Não é pensamento positivo, é pensamento conforme a palavra de Deus, ela diz. Amém? 2 Coríntios 4:18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. O apóstolo está dizendo, não atente, meu irmão, não se deixe levar por aquilo que é momentâneo. Todas as coisas, talvez você conheceu uma pessoa milionária dessa cidade, já não está mais na cidade, já morreu. E tudo que ela conquistou, tudo aquilo que era terreno, fica. Mas se ela preparou alguma coisa para a eternidade, aquilo jamais vai acabar. Jamais vai acabar. Amém? Então Paulo não está dizendo que aquilo que nós estamos vendo não é verdade, mas que nós não devemos atentar nessas coisas. Pastor, mas está difícil na minha casa. Mas Paulo está dizendo, não fixe os teus olhos naquilo que é temporal. Tem um tempo. Tem um tempo, talvez esse problema no teu casamento, tem um tempo ali. Tem um tempo com os teus filhos. Meu pastor, o meu filho está nas drogas, ele não está na igreja. O meu pai, a minha mãe, meu marido, eles não estão aqui comigo. Paulo diz, é um tempo. Não fixe os seus olhos naquilo que é passageiro. É um problema, uma situação. Quantas pessoas tirando a vida por aquilo que é passageiro. Talvez a conquista estava ali na outra hora, naquele outro dia, mas ela se moveu por aquilo que é natural. Então, fixar os olhos no que não se vê, porque aquilo que se vê, que não se vê, é eterno. E como pessoas espirituais, nós temos acesso às coisas de Deus, as coisas de Deus. Amém? Quero deixar então essa palavra, esse recado, para a sua vida. Eu creio que o Senhor falou com você. Alguma coisa Deus falou na sua vida, alguma coisa Deus, Ele quis falar com você nessa noite. Você é bem-aventurado, feliz por estar aqui nessa noite, para poder receber o que Deus Ele tem para a sua vida. Vamos nos colocar de pé, por gentileza.
Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Se você tiver liberdade, meu irmão, minha irmã, coloque a sua mão na sua cabeça como um ato profético, como algo profético sobre a sua vida. Coloque a sua mão na sua cabeça como algo profético. Comece a declarar: eu tenho a mente de Cristo. Eu tenho a mente de Cristo, a minha mente é de Cristo, os meus pensamentos são celestiais. Eu mantenho os meus pensamentos naquilo que é do alto, naquilo que a palavra diz a meu respeito. E a palavra de Deus, ela diz ao meu respeito que eu tenho a mente de Cristo, que eu sou mais que vencedor, que eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo Jesus. A Bíblia diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A Bíblia diz que eu sou cabeça e não sou cauda. Eu sempre estarei por cima e não por baixo. É o que a Bíblia diz ao meu respeito. A Bíblia diz que eu posso dizer ao monte: erga-te e lança-te no mar, e assim se fará. A Bíblia diz que eu tenho esse poder para dizer aos montes, as dificuldades, das lutas, daquilo que se levanta contra a minha família, que se levanta contra o meu casamento, que se levanta contra o meu marido, a minha esposa, os meus filhos, os meus pais, os meus vizinhos, os meus parentes, o meu patrão, o meu funcionário. A Bíblia diz que eu posso dizer a esses montes: ergam-se e lançam-se no mar do esquecimento. A Bíblia diz que eu posso dizer ao paralítico: levanta-te e anda. A Bíblia está dizendo que eu posso dizer aquilo que tem me paralisado na minha oração, que tem paralisado no meu tempo de comunhão com Deus, que tem me paralisado nas minhas finanças, na minha saúde. A Bíblia diz que eu posso dizer: levanta-te e anda. Começa um novo tempo na sua vida. Eu posso dizer à enfermidade, à dor: sai, cessa na minha vida, porque Jesus Cristo se fez justiça naquela cruz. Por isso eu sou um homem curado, por isso eu sou uma mulher curada, por isso eu sou mais que abençoado, mais que feliz, porque Cristo faz parte da minha vida. Eu posso dizer, a Bíblia deixa bem claro que eu tenho o meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho o meu nome escrito no livro da vida, que Deus, Ele não escreveu para apagar, mas Ele escreveu para permanecer ali para sempre. Ele escreveu porque Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me purificou. E por isso eu posso dizer: eu sou feliz. Eu sou um homem feliz, eu sou uma mulher feliz, eu sou um homem realizado, uma mulher realizada, porque eu tenho Cristo Jesus na minha vida. Cristo faz parte da minha vida, Cristo me acompanha, Cristo está comigo todos os dias, desde o levantar até o deitar, e mesmo dormindo Ele está cuidando de mim, mesmo dormindo Ele está tratando dos meus negócios, daquilo que diz respeito à minha vida. Senhor, obrigado porque eu serei bendito no campo, bendito na cidade, bendito o fruto do meu ventre, o fruto dos meus animais, bendito toda a terra onde eu pisar os meus pés, as minhas mãos, Senhor, são mãos que causam, que trazem prosperidade, trazem superabundância, Senhor. Onde eu coloco as minhas mãos, não há fracasso, não há derrota, não há tristeza, não há angústia, mas há vitórias, há conquistas, porque é o Senhor que diz que o Senhor abre do céu, tira do bom tesouro do Senhor. Do bom tesouro do Senhor está sobre a minha vida, está sobre a minha casa, está sobre aquilo que diz respeito à minha vida, Senhor. Senhor, obrigado, Jesus, porque eu sou nova criatura, eu sou um novo homem, eu sou uma nova mulher. Aquilo que me escravizava não escraviza mais, Jesus. Aquilo que me mantinha nas cadeias não me mantém mais, Jesus, porque o Senhor fez essa obra linda, o Senhor fez essa obra maravilhosa, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus, porque hoje se inicia um novo tempo, Senhor. Um novo tempo na minha vida, um novo tempo no meu casamento, um novo tempo na minha família, um novo tempo nas minhas finanças, na minha saúde, na minha empresa, no meu ministério, Senhor. Hoje, Senhor, hoje, porque a palavra do Senhor disse: hoje
nós atentamente ouvirmos a voz do Senhor. Hoje nos pertence, o amanhã pertence ao Senhor, o ontem já foi, mas hoje, Senhor, hoje, papai, hoje, Senhor, para esse tempo que se chama hoje, Senhor, coisas novas e extraordinárias na vida do meu irmão, da minha irmã, como a tua palavra diz que os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e nem subiu ao coração deles, mas é o que o Senhor tem preparado para aqueles que te amam. E aqui tem um povo que ama o Senhor, e ama porque prioriza o Senhor. O Senhor é primeiro nas suas vidas, e sendo o primeiro, nada vos faltará. Louvado seja o teu santo nome. Amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo. Ele é digno, 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 Ele é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa exaltação. Ah, Senhor, nós te amamos, papai, nós te amamos, Jesus, nós te amamos, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos amou primeiro, o Senhor nos amou e continua amando, e continua amando, e continua amando, e derramando sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado, papai, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Se os irmãos precisam de oração, pastor Isaú, quer encerrar? Aleluia. Vamos encerrando. Se alguém sentiu o desejo de receber uma oração do pastor Roberto, pastora Sueli, que você possa vir aqui na frente, eles estarão orando por vocês. Aproveito, quando ministrei lá na Comunhão Cristã, eu ministrei das 7 até as 2 da manhã, outro dia até 20 para 1, agora vocês sugam eles, amém? Estenda as mãos para frente, vamos estar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor ministrou às nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela tua igreja reunida aqui nesta noite, por cada um dos nossos queridos amados visitantes. Deus, que o Senhor abençoa todos os teus filhos. Eu libero, Senhor, uma palavra de uma semana de gozo, de paz, de alegria, de refrigério, de promessas e provisões do Senhor. Que o Senhor manifeste o teu poder infinitamente muito mais daquilo que os teus filhos pensam e imaginam, Deus. Que nesta noite o Senhor traga a existência, materializando a cada promessa que foi liberada nesse altar sobre a sua igreja. Eu abençoo teus filhos, palavra de saúde, de cura e de alegria, de paz, amor e proteção. Eu abençoo a vida do pastor Roberto, pastora Sueli, abençoa o ministério, a Comunhão Cristã de Blumenau, a todos os seus filhos, seus familiares, filhos biológicos e espirituais. Muito obrigado, Senhor, por teus filhos estar aqui conosco. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre as vossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a graça poderosa de Cristo Jesus e a consolação do Espírito Santo de Deus sede com cada um de vós hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus para buscar a sua amada igreja. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém, querido? Louvado seja o nome. Eu só quero compartilhar algo que Deus colocou no meu coração. Em primeiro lugar, eu quero saudar a todos com a graça e a paz de Jesus. Quando na hora da oferta, porque quando eu dou uma oferta, eu sempre digo, pergunto ao Espírito Santo, para que direção essa oferta? Aí o Espírito Santo colocou, essa tua oferta é para dar, para que nunca falte nada neste lugar. E o Senhor foi ministrando que Ele vai fazer esse povo prosperar, para essa igreja prosperar, nunca vai ter falta. Aquilo que está no desejo, o coração do pastor Isaú, Neuzete,
o Senhor vai abençoar, prosperar esse povo para cumprir os sonhos, propósitos do Senhor para essa igreja. Amém? Eu quero fazer uma oração ainda. Pai, eu quero liberar sobre este povo, Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem preparado, Pai. Pai, eu quero declarar que os olhos serão abertos neste momento para ver aquilo que o Senhor tem para essas vidas. Pai, que não seja mais os olhos naturais, mas sobrenatural. Pai, eu quero declarar, aonde eles colocarão as mãos, eles prosperarão, ó Pai, para que essa igreja não tenha falta, mas tenha abundância, ó Pai, para abençoar muitas vidas, para tocar muitas vidas, Pai. Pai, eu declaro os céus abertos sobre a vida de cada irmão neste lugar, esses que estão aqui, os outros que virão, Senhor, prosperarão, para que este lugar tenha abundância, Pai, superabundância, Pai, no poder, no nome do Senhor Jesus, abundância no teu povo de saúde, nas finanças, Pai, em todas as áreas, famílias felizes, famílias restauradas, Pai, no poder, no nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado por este povo, Pai, obrigado por cada um que tem sido fiel, ó Pai, louvado seja o teu nome, Senhor, e os céus abertos. Os céus abertos sobre a vida de cada um, ó Pai, no poder, no nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Recebemos em nome de Jesus. Dá um abraço ao seu irmão, um aperto de mão. Uma ótima semana. Aqueles queridos que quiseram oração, o pastor Roberto